Olá, meus amigos. Meu nome é Paulo Furtado de Oliveira Filho. Sou juiz de direito, atualmente titular da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital. É um grande prazer participar desta gravação, não é? Agradeço imensamente o convite que me foi formulado, agradeço o presidente Francisco Raimundo, também o reitor José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça e muito me honrou na época em que eu fui promovido para a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais com aquela promoção em 2014. O tema do qual nós trataremos hoje é atividade empresarial e o registro de imóveis. Então, a minha ideia é nós comentarmos alguns aspectos relacionados à atividade empresarial e o registro de imóveis, procurando fazer uma conexão entre o exercício dessa atividade econômica tão importante e também a função registrária. Então, nós temos hoje no direito brasileiro, basicamente, 3 opções para o exercício da atividade empresarial. Então, se alguém hoje aqui caísse de outro planeta, chegasse aqui no Brasil e perguntasse, olha, eu quero começar a exercer atividade empresarial. Então a resposta seria o seguinte, você tem 3 opções. Ou você será um empresário individual, então você sozinho vai explorar uma atividade empresarial, você vai fazer isso sem um sócio, provavelmente será uma atividade de menor vulto econômico, não é? Você fará uma atividade empresarial de pequeno porte, mas sozinho, correndo os riscos do negócio individualmente e expondo o seu patrimônio pessoal completamente a uma situação de risco, inclusive em caso de falência, sujeito à arrecadação de todo o patrimônio, exceto dos bens impenhoráveis. Então nós temos essa figura do empresário individual, que vem disciplinado lá nos artigos 966 a 980 do Código Civil. Além de empresário individual, hoje nós temos uma outra modalidade que foi criada pelo legislador brasileiro recentemente, que está prevista no artigo 980-A do Código Civil, que é a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E a EIRELI, ela foi criada exatamente em razão dos problemas que a atividade empresarial individual criava para esse empresário. Como eu disse para vocês, o empresário individual, ele exerce sozinho a atividade econômica, individualmente, em nome próprio, e o seu patrimônio pessoal fica totalmente exposto ao risco dessa atividade. Os credores podem penhorar todos os seus bens pessoais, exceto os impenhoráveis. Então, isso tem um problema, isso inibe o empreendedorismo, isso cria limitações à livre iniciativa dos agentes econômicos. Então, o legislador brasileiro, né, assim como outros sistemas empresariais ao longo do mundo, entendeu por bem criar uma ferramenta importante para que empresários individuais pudessem limitar a sua responsabilidade. Então, isso foi o que foi instituído pela EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Nós temos, então, uma pessoa física que vai instituir a pessoa jurídica EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e esta pessoa jurídica, em nome próprio, com patrimônio próprio, será a titular da atividade empresarial. Nós temos o instituidor da EIRELI, não é? Aquela pessoa física, que vai dar então vida a EIRELI, a pessoa jurídica de direito privado, que em nome próprio exercerá a atividade empresarial. E qual a vantagem para este investidor, esse empreendedor, ao constituir a EIRELI? É que a EIRELI vai receber o aporte de recursos, esses recursos saem do patrimônio pessoal daquele instituidor e são transmitidos ao patrimônio da EIRELI. E com isso, esse instituidor tem a sua responsabilidade limitada. Ele limita o risco ao valor transferido para a EIRELI.
Então ele pode transferir recursos em dinheiro, ele pode transferir equipamentos, ele pode transferir bens imóveis. E com isso ele transfere ao patrimônio da Eireli e a Eireli passa a exercer atividade em nome dela. Muito bem, a Eireli, segundo o regime brasileiro, ela deve ter um capital mínimo de 100 salários mínimos. Então, foi uma iniciativa importante do regime brasileiro, foi uma iniciativa que procura incentivar o empreendedorismo, mas, por outro lado, há essa barreira. Se aquela pessoa física, aquele antigo empresário individual, ele quiser migrar para o regime da Eireli, ele vai ter que ter, no mínimo, um capital de 100 salários mínimos. Então, ele vai ter que transferir recursos para a Eireli de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, pode ser uma quantia em dinheiro, pode ser um imóvel, podem ser bens móveis, mas todos esses bens e os recursos em dinheiro devem atingir, no mínimo, 100 salários mínimos. E, por fim, a terceira e última modalidade, que aquela pessoa interessada em exercer atividade empresária no Brasil, ele tem à disposição, é o regime societário. São as sociedades empresárias. Então, ou ele fará individualmente como empresário individual, ou ele instituirá uma Eireli, ou ele constituirá uma sociedade. O que tem de diferente em relação aos outros dois tipos que nós vimos? Numa sociedade, o sócio tem que se associar a outra pessoa. Então, diferentemente do empresário individual, que atua em nome próprio sozinho, ou da Eireli, em que há um único instituidor, na sociedade nós temos duas ou mais pessoas que se reúnem, que querem combinar esforços, querem combinar os seus bens para uma atividade econômica e obter a partilha dos resultados dessa atividade econômica. Portanto, essas são as três modalidades que nós temos no direito brasileiro. Ou a atividade empresarial será exercida por alguém em nome próprio, como empresário individual, sozinho, pessoa natural, pessoa física, ou essa atividade empresarial será exercida por meio de uma Eireli, que tem um único instituidor, ou essa atividade empresarial será exercida por meio de uma sociedade empresária, uma pessoa jurídica, que geralmente será ou uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Muito bem. E onde é que entra o registro de imóveis nessa nossa historinha da atividade empresarial? O registro de imóveis entra nessa história porque nas atividades empresariais, sejam elas exercidas pelo empresário individual, pela Eireli ou pela sociedade empresária, nós podemos ter o exercício da atividade empresarial por meio do emprego de bens imóveis. Então, podem ser transferidos bens imóveis para a sociedade, podem ser transferidos bens imóveis para a Eireli, ou até o empresário individual pode ter um imóvel próprio sendo utilizado para a exploração da atividade econômica. Então, aí nós vamos ver como é que o regime jurídico brasileiro, aplicado à atividade empresarial, trata dessa situação entre o empresário, a Eireli, a sociedade empresária e a propriedade sobre bens imóveis. Então nós temos um primeiro artigo que parece um pouco deslocado do nosso tempo, mas que, no entanto, se a gente for observar o que acontece nesses rincões aí do nosso país, não é? Especialmente aí no interior, nós temos até uma explicação para a existência deste artigo. Eu estou falando do artigo 978 do Código Civil. É um artigo que cria um regime jurídico próprio para o empresário individual casado e o bem imóvel que ele aplica na atividade empresarial. Então, o 978, ele está pensando exatamente na situação de um empresário individual que atua em nome próprio, que, por exemplo, tem uma loja lá numa comarca pequena do interior, um bazar, livraria e papelaria, e cuja atividade tem uma base física, aquele imóvel. E esse imóvel é de propriedade desse empresário individual. E esse empresário individual é casado. Ele está casado, o imóvel está registrado em nome dele, ele é o proprietário, não é? E esse empresário individual, vamos pensar na ideia dele estar supondo em expandir as suas atividades.
ele quer se estabelecer também na comarca vizinha. Ele já granjeou uma certa reputação ali no município onde ele atua e ele quer atuar numa comarca vizinha. A pergunta é, se ele precisar de dinheiro, se ele for ao banco captar recursos e o banco simplesmente disser para ele, eu empresto a quantia necessária para você se instalar na comarca vizinha, mas eu quero que você aliene fiduciariamente o imóvel onde está o seu estabelecimento principal, o imóvel onde está a sua loja. E aí, esse empresário individual pode pensar, será que eu preciso de autorização do meu cônjuge? Será que é necessária a outorga uxória? Ele é um empresário individual casado. Pelo regime geral, pelo regime tradicional do direito brasileiro, qualquer pessoa casada, não é? E sempre foi assim, na hora de vender um imóvel, na hora de alienar ou onerá-lo, necessitaria da outorga do seu cônjuge. No entanto, o artigo 978 veio exatamente criar uma exceção a essa regra. Ele diz que o empresário individual casado, que é a nossa situação, ele pode alienar ou onerar o imóvel utilizado na atividade empresarial sem a necessidade de outorga do seu cônjuge. Por quê? Porque o legislador entendeu por bem dar maior proteção à atividade empresarial do que a proteção à base familiar. É uma orientação discutível, mas o legislador entendeu por bem que dar essa autonomia maior ao empresário permite que ele mantenha a sua atividade e os benefícios econômicos e sociais que essa atividade proporciona. Não só a família desse empresário, mas a família dos empregados, aos consumidores, ao fisco, à sociedade em geral. Então o legislador diz, empresário individual casado, você pode alienar, você pode onerar o imóvel onde é exercida a sua atividade empresarial, o imóvel que integra o seu estabelecimento empresarial sem necessidade de outorga do seu cônjuge. Portanto, nós temos uma novidade no direito brasileiro. E como vocês sabem, toda novidade causa perplexidade, causa certa dificuldade na sua implementação. E exatamente isso se deu com o artigo 978. Então, a dúvida que surgiu é a seguinte: como se faz para que esse imóvel utilizado na atividade empresarial possa concretamente ser alienado ou ser onerado sem que tenha que haver a outorga do cônjuge? Então, uma das soluções encontradas, e essa que me parece a mais defensável do ponto de vista doutrinário, é aquela que permite que o cônjuge, por meio de uma declaração própria, sem necessidade de ser formalizada por meio de escritura pública, diga, manifeste a vontade de que aquele imóvel sim é destinado à atividade empresarial do seu marido ou da sua esposa. Então, na minha visão, não é necessária a declaração por meio de escritura pública por parte desse cônjuge, indicando que o imóvel é utilizado para o exercício da atividade empresarial. E como fundamento para esse entendimento, eu invoco o artigo da Lei 8.935 de 94, ou melhor, 8.934 de 94, que é a lei que trata das juntas comerciais, que diz que no momento em que um sócio pretende integralizar as suas cotas, as suas ações para uma sociedade, essa integralização de um imóvel, ela pode ser feita sem necessidade de escritura pública. Basta a descrição e a indicação da matrícula no contrato social. E se este sócio pode contar com a anuência do seu cônjuge no próprio instrumento particular do contrato social, por que não se aplicar este mesmo raciocínio à situação do empresário individual? Se o empresário individual declara à junta comercial que ele utiliza o imóvel como base física do seu estabelecimento comercial, me parece que a declaração do cônjuge também seria suficiente para ser averbada na junta comercial, no sentido de ficar pública aquela situação
de aplicação do imóvel à atividade empresarial. Então, me parece que tanto a manifestação do cônjuge do sócio, concordando com a transferência do imóvel para a sociedade, como a manifestação do cônjuge do empresário individual, concordando com a destinação do imóvel à atividade empresarial, as manifestações de vontade de ambos, tanto do cônjuge do sócio quanto do cônjuge do empresário individual, são manifestações de vontade suficientes e aptas a produzir esses efeitos jurídicos. Não haveria necessidade de uma escritura pública. A partir do momento que a junta comercial recepciona essa declaração de vontade, isso se torna público. A junta comercial, então, pode expedir uma certidão e esta certidão poderá ser levada a registro no registro de imóveis. Então, junto à matrícula daquele imóvel, imóvel de propriedade do empresário individual, ficará anotado aquele novo regime jurídico, de que aquele imóvel está afetado à atividade empresarial, de que aquele imóvel pode ser alienado e pode ser onerado sem autorização do cônjuge. Diante disso, o banco teria o quê? Segurança em conceder aquele financiamento e em receber aquele imóvel alienado fiduciariamente para garantir o pagamento da dívida. Então, essa é a primeira novidade, é o artigo 978 do Código Civil. Também nós devemos tratar da sociedade empresária. Sociedade empresária é uma sociedade que, de acordo com a lei, adquire personalidade jurídica a partir do arquivamento do ato constitutivo no registro próprio. Nós podemos ter, então, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, que são os tipos societários mais utilizados no mercado brasileiro. E se um sócio quiser transferir um imóvel para a sociedade? E se o sócio quiser fazer aquilo que nós denominamos, não é, de integralização das suas cotas, das suas ações para o capital da sociedade? Então nós temos aquele regime jurídico que eu acabei de mencionar. É possível transferir aquele imóvel para a sociedade, é possível integralizar as cotas e as ações para o capital da sociedade sem necessidade de escritura pública, não é? O contrato social formalizado por meio de instrumento particular é documento hábil para que seja levado a arquivamento na junta comercial e a certidão da junta comercial será documento hábil para registro no registro de imóveis. Portanto, nós tivemos aí, não é, uma formalização mais simples, não é, da transferência do bem imóvel para o patrimônio da sociedade. Né? São mecanismos que procuram facilitar a realização do investimento em uma atividade empresarial, que procuram simplificar, não é, a atuação da livre iniciativa, que é tão importante para a sociedade. Então, esse sócio, mesmo que ele seja casado, se ele quiser transferir o imóvel que é de propriedade dele para a sociedade que está sendo constituída, basta que ele, no contrato social, descreva o imóvel e o identifique por meio de matrícula e conte com a outorga do cônjuge no próprio contrato social. Então foi uma simplificação para a integralização do capital social. Além da sociedade empresária, eu mencionei para vocês que nós temos também uma figura nova, a EIRELI. Então, a EIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A EIRELI, como eu disse, ela é constituída a partir da transferência de bens do patrimônio do sócio para o patrimônio da sociedade. Então, se determinada pessoa física resolver transferir o patrimônio para a EIRELI. Então, se esta pessoa física, a instituidora da EIRELI, decidir transferir um imóvel, porque a EIRELI explorará uma atividade empresarial a partir daquele imóvel, a partir daquela base física, não é? Então, a EIRELI passará a ser a proprietária do imóvel. E como isso será feito? Da mesma maneira àquela a qual eu me referi. Bastará que no ato de instituição da EIRELI, por meio de declaração de vontade do instituidor,
ele identifique o imóvel por meio da sua descrição, por meio do seu número de matrícula, e com isso esta declaração de instituição será arquivada na junta comercial. A junta comercial novamente expedirá uma certidão e o titular da Eireli poderá então levar ao registro de imóveis esta certidão de modo a operar a transmissão do direito de propriedade dele, pessoa física, para a Eireli. Então nós teremos então uma transmissão da titularidade da propriedade imobiliária, daquele empresário individual para a Eireli. A partir de então, o que nós teremos? Todos os atos de transmissão de direito sobre aquele imóvel não serão mais realizados pela pessoa física do instituidor, porque aquele imóvel passou a pertencer à Eireli. Só ela terá disponibilidade sobre aquele imóvel. Portanto, meus amigos, essa foi a nossa aula, a nossa discussão, a nossa apresentação sobre a atividade empresarial e o registro imobiliário. Espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a participação e até uma próxima oportunidade.